Boa tarde, iniciando mais um Conecta aqui pelo canal do YouTube, pela TVA e pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. Hoje, terça-feira, dia 29 de junho, já tivemos algumas reuniões de comissões importantes aqui na Assembleia Legislativa, mas a gente vai começar falando de um projeto que diz respeito ao Estado de Santa Catarina e, sobretudo, aos servidores públicos do Estado. Foi protocolado ontem à tarde pelo secretário de Estado da Casa Civil aqui no Parlamento Catarinense. Ele esteve aqui protocolando o projeto da reforma da Previdência. Comigo aqui o jornalista Marcelo Espinosa, da Agência L. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Suelen. Um importante projeto e que provavelmente já começa a tramitar, né, Marcelo? A expectativa é que isso oficialmente comece hoje, né, Suelen? Boa tarde a quem nos acompanha pelas nossas mídias. Existe a expectativa de que na sessão de hoje, que começa daqui a pouquinho, já conste no expediente do dia, ou seja, de forma oficial, inicie a tramitação desses dois projetos. Uma proposta de emenda à Constituição, que altera pontos da Constituição Estadual que falam sobre a Previdência, e o projeto de lei complementar, que mexe diretamente na lei que trata do sistema de previdência de Santa Catarina, dos servidores públicos. São duas matérias, portanto, que vão resultar nessa reforma da Previdência. A expectativa, conforme já foi dito ontem, é de que os dois projetos tramitem de forma conjunta nas três comissões pelas quais eles têm que passar. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Mauro de Nadal, do MDB, inclusive já reforçou ontem que a Assembleia Legislativa, o Parlamento Estadual, não fará o recesso, não terá o chamado recesso parlamentar, para dar, inclusive, mais celeridade à tramitação dessa proposta. Inclusive, existe a possibilidade de que algumas dessas comissões que o Marcelo citou, elas aconteçam em conjunto, justamente para dar mais celeridade e também para permitir o amplo debate, porque trata aí da aposentadoria de professores, de servidores da segurança pública, policiais civis e militares, médicos, enfermeiros da área da saúde. Portanto, é um projeto, digamos assim, um tanto quanto polêmico, né, Marcelo? Uma vez que se sabe da necessidade de uma reforma previdenciária, ainda assim existe uma polêmica onde vai se tirar mais, onde vai ter aumento salarial e mais perda para a aposentadoria, né? É tanto que o secretário Heron Giordani, quando veio entregar o projeto ontem, foi bem conservador na questão de quanto isso vai resultar em economia para os cofres do Estado, né? Inicialmente, a perspectiva é de 22 bilhões de reais de economia em 20 anos. O rombo, para vocês terem uma ideia, a expectativa para esse ano é de 5 bilhões de reais que o Estado vai ter que cobrir do orçamento do Estado para pagar pensão e aposentadoria, porque o que se arrecada com pensão e aposentadoria não é suficiente para pagar esses benefícios. De toda forma, é um projeto muito relevante, porque ele afeta o servidor público, que é uma categoria bastante grande, expressiva no Estado, e também afeta os cofres do Estado. E isso interessa a todos, porque se não tem dinheiro para investir em saúde e educação, a situação é que o Estado não faz o seu papel principal, aliás, o papel para o qual ele existe. Fora isso, tem a questão também de você ter um Estado que tenha condições de se sustentar com seus próprios recursos, né? E, de repente, um Estado que tenha problemas sérios com dívidas, no caso da Previdência, e que não consiga dar conta de pagar os seus obrigações, pode, inclusive, afastar investidores. E Santa Catarina é um estado que geralmente costuma atrair muitos investidores. Na verdade, parece que é uma reforma para os servidores, mas, na verdade, isso impacta diretamente, inclusive, a economia, né, a saúde financeira do estado de Santa Catarina. É tão importante essa proposta que o secretário Heron Giordani, da Casa Civil do Estado, está desde o dia 15 de junho conversando com as bancadas. Ele já esteve aqui na Assembleia Legislativa fazendo uma espécie de contextualização com as bancadas, porque os deputados, obviamente, estão representando aí as categorias, o povo catarinense, e estão ali tirando suas dúvidas, até porque vai ter toda a apreciação, impacto financeiro, onde se tira, onde aumenta, onde diminui. Então, ele já esteve fazendo essa contextualização aqui no Parlamento, né, Marcelo? Sim, com os deputados, com as bancadas, para fazer com que o projeto chegue sem dúvidas aos deputados. É evidente que uma ou outra alteração será necessária, até porque a Assembleia tem essa função. Ela está aqui para ouvir os segmentos que serão afetados por essa reforma e, dentro da possibilidade, vai colocar isso nos dois projetos, na forma de emendas. Claro, sem desidratar a emenda, sem desidratar a reforma, de tal forma que o que for aprovado aqui não resulte, eventualmente, em pouca economia, porque o objetivo do Estado é
oferecer à população, oferecer à classe industrial, aos empresários, à sociedade como um todo, uma reforma que mostre que o Estado terá condições de arcar com as suas responsabilidades nos próximos anos. Responsabilidades na prestação de serviços, saúde, educação, segurança e no pagamento das aposentadorias e pensões dos servidores. Então, nos próximos dias, você deve acompanhar, tanto aqui pelas nossas redes sociais, pelo canal do YouTube, pelo site da Assembleia Legislativa, as ações que o presidente do Parlamento, o deputado Mauro de Nadal, combinado aí com as bancadas parlamentares, vão fazer para dar celeridade, para permitir esse amplo debate da reforma da Previdência do Estado de Santa Catarina. E mudando um pouquinho de assunto, hoje pela manhã a gente teve a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. É uma reunião que acontece toda terça-feira pela manhã, uma importante comissão onde se verifica a legalidade, a constitucionalidade dos projetos apresentados pelos deputados e daqueles também que vêm do Executivo Estadual. Inclusive, uma proposta de emendar a Constituição foi apreciada hoje pela manhã, né, Marcelo? É uma proposta que foi encaminhada na semana passada pelo Executivo, deve ter uma tramitação célere, imagino eu, aqui na Assembleia. Por quê? Ele altera as porcentagens do repasse que o ICMS, aliás, que os municípios têm direito ao ICMS. O ICMS é o imposto estadual. O Estado arrecada e desse montante que ele arrecada, 25% é repassado para os municípios. Dentro desses 25%, uma parte vai para os municípios conforme o tamanho de sua economia e outra parte vai para ser distribuído igualmente entre os municípios. A alteração que está sendo proposta nessa PEC diz o seguinte: essa parte que no mínimo é de 75% hoje, que vai para os municípios conforme o tamanho da sua economia, ou seja, o município que tem a economia mais forte vai receber uma parcela maior. Essa porcentagem que hoje é de no mínimo 75%, cai para no mínimo 65%. E, por consequência, a outra, que é dividida de forma igual entre os municípios, passa de no máximo 25% para no máximo 35%. Qual é o resultado prático dessa mudança? O que ela pode trazer? Os municípios menores tendem a ser beneficiados com uma participação maior no bolo, na repartição desse bolo do ICMS aos quais os municípios têm direito. Qual a argumentação? Como o comércio eletrônico cresceu muito nos últimos anos e o imposto gerado, o ICMS gerado no comércio eletrônico fica muito restrito aos grandes centros, os pequenos municípios têm perdido a arrecadação de ICMS. É uma forma de tentar compensar essa diferença que tem ocorrido nos últimos anos. Lembrando que o relator dessa proposta foi o deputado estadual Milton Obos, do PSD, que também teve aprovado um projeto de lei de sua autoria relacionado à Covid-19, né, Marcelo? Tem a ver com aquele kit intubação. Kit intubação. É um projeto no qual o deputado ele propõe a isenção de ICMS para os medicamentos, para os itens que fazem parte do chamado kit intubação. Basta lembrar que a Assembleia já aprovou a isenção, um projeto do deputado Milton Obos, para a aquisição de vacinas e insumos de vacinas, para a importação e também todo o trâmite removido com oxigênio medicinal. E agora a proposta é o kit intubação, que é um composto de medicamentos necessários para fazer caso a pessoa necessite uma intubação. A gente teve situações aí em que houve falta desse kit. Sim, especialmente no mês de março e abril, né, Marcelo? Quando os casos explodiram no Brasil todo, estado, houve uma preocupação muito grande por parte das autoridades de saúde. O objetivo é oferecer uma isenção para facilitar, vamos dizer assim, a aquisição desses kits. Esse é o projeto de lei número 219.7 do deputado Milton Obos, que foi aprovado pelos parlamentares na Comissão de Constituição e Justiça. Na mesma comissão, os deputados ali reunidos também aprovaram um projeto de lei de autoria do deputado estadual Ivan Nats, do PL, que prevê, ele proíbe tatuagem e piercings em animais para fins estéticos, ou seja, você só pode usar esse tipo de ferramenta, piercings, para identificar o animal. Isso acontece muito nos rebanhos, de gado leiteiro ou de gado de corte. Mas para fins estéticos, para brincadeiras, a princípio em Santa Catarina, de acordo com esse projeto de lei, que inclusive me parece que foi relatado pelo deputado Moacir Sopelsa, do MDB, está proibido, né, Marcelo? Isso. Só uma observação, é do deputado Márcio Machado. Márcio Machado, do PL. O deputado Ivan Nats tem um outro projeto que a gente vai falar depois. Dos 14 anos. Isso, a gente já explica. Esse é um projeto do deputado Márcio Machado, que trata da questão de proibir tatuagens e piercing em animais. É polêmico porque, em tese, o dono do animal, o tutor, deveria saber o que é melhor para o seu animal, porém, existe a questão de que o animal não pode expressar a vontade dele em ter uma tatuagem ou um piercing. De qualquer forma, é um projeto que terá sequência a sua tramitação aqui na Assembleia
E vai muito na linha da atuação do deputado Márcio Machado, né, que já apresentou várias propostas, algumas delas viraram lei, com relação à proteção dos animais. Sim, e agora sim do deputado Ivan Nats, do PL, um projeto de lei que quer fazer uma espécie de rastreamento, que pretende fazer uma espécie de busca dos casos de estupros ou de violência sexual aqui em Santa Catarina, garantindo que quando uma pessoa, um jovem pai, uma jovem mãe com menos de 14 anos de idade, for registrar o filho, ou seja, né, ele se tornou pai ou mãe, o Ministério Público tem acesso a essa informação, é isso, né, Marcelo? Isso, no caso, os cartórios de registro civil... Os cartórios vão ter que informar. Que é quando você vai emitir a certidão de nascimento da criança. Ao emitir essa certidão e o pai for alguém, ou a mãe, alguém abaixo de 14 anos, vai avisar obrigatoriamente o Ministério Público. Como a Suelen disse, tem a ver com essa questão de poder identificar possíveis crimes de abuso sexual, né, porque em tese, com 14 anos, pelo menos pela nossa legislação, pode-se configurar a situação, mas também, ao mesmo tempo, oferecer algum tipo de assistência para essa mãe, né, para esse pai, porque pode se tratar de um caso de criança, de menor carente, que necessite de um apoio do Estado, na forma de um atendimento psicológico, até social, para que essa mãe e esse pai possam dar conta de criar essa criança. Além do aviso ao Ministério Público, os cartórios também deverão acionar o Conselho Tutelar do município referente. Se o casal, enfim, ou a mãe ou o pai é da cidade de Chapecó, por exemplo, o Conselho Tutelar desta cidade deve ser comunicado sobre essa situação. Marcelo, nós tivemos outros projetos, foi um amplo debate hoje na CCJ, né? Não foi a única reunião que tivemos pela manhã, mas outros projetos também foram apreciados, né? Nós tivemos um projeto que foi encaminhado também pelo Poder Executivo, que vai possibilitar que alguns municípios que não receberam recursos de uma medida provisória do ano passado editada para combate à estiagem, que esses municípios recebam. São em torno de 10 municípios, principalmente lá no oeste catarinense. Uma questão burocrática, esses municípios não puderam acessar esse recurso, que é de 50 mil por município. Agora o Estado manda uma correção na forma de um projeto de lei que possibilitará esses municípios acessarem esse recurso. O ano passado, alguns deles enfrentaram, e alguns ainda enfrentam, né, Marcelo? Problemas com estiagem. E no ano passado, no final de 2020, o Executivo editou uma MP liberando recursos para esses municípios. Mas por uma questão burocrática, poucos estão recebendo. Além da Comissão de Constituição e Justiça, que se reuniu na manhã de hoje aqui no Parlamento Estadual, na sala das comissões, nós também tivemos a reunião da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente. E um projeto de autoria da deputada Paulinha foi aprovado, inclusive acho que a relatoria é da deputada Marlene, enfim. O projeto de autoria da deputada Paulinha prevê um aumento da idade limite para aqueles casais, para as crianças que são trigêmeos ou mais, né, de 3 filhos, de 12 para 14 anos de idade, né, Marcelo? Ou seja, continua recebendo por 2 anos a mais a pensão, é isso, né? Sim, é uma forma de tentar aliviar também a situação econômica dessas famílias. É um benefício que consta em lei, que é garantido a famílias nessa situação, que tem trigêmeos, quadrigêmeos, quíntuplos. E são aquelas pessoas... gravidez de múltiplos, assim, né? São raras, mas acontecem. Acontecem, é. E, claro, vale para famílias de baixa renda, né? Sim. A legislação trata disso. É um projeto que já está pronto, inclusive, para ir para votação em plenário. A gente vai dar uma paradinha do que estamos falando aqui sobre os projetos deliberados na manhã de hoje, porque a gente vai conversar com o Lucas Diniz, das redes sociais, para ele falar um pouco para a gente o que está rolando, quais são os destaques das redes sociais da Assembleia Legislativa, que conta com a sua participação. Boa tarde, Lucas. Olá, tudo bem? Oi, Marcelo. Olá, Suelen. Então, o nosso quadro Deputado na Rede de hoje vai, assim como o Marcelo falou, vai para o Márcio Machado em outro projeto dele dos direitos dos animais. Então, é assim como esse que passou, que vocês comentaram aí, outro dele também foi aprovado na CCJ, que proíbe a corrida de cães. Então, por exemplo, uma raça de cachorro muito utilizada em corridas é o cão galgo. Então, em alguns estados, essa corrida já é proibida. Segundo Márcio Machado, esse tipo de modalidade traz muitos malefícios, tanto físicos quanto psicológicos para o cachorro. Então, ele celebra nas redes sociais dele a passagem desse projeto dele pela CCJ. Se você quiser saber um pouco mais desse projeto, basta seguir o Márcio Machado nas redes sociais dele, @Márcio Machado. Já o nosso destaque
vai para um PL que passou, né, que foi rejeitado pela Comissão de Educação, que regulamenta o homeschooling em Santa Catarina. Então, esse foi um PL que é uma tramitação que, inclusive, aconteceu uma audiência pública, houve muito debate sobre isso, e ele foi agora rejeitado na Comissão de Educação. É importante lembrar que, embora o projeto tenha sido rejeitado, ele continua tramitando na casa. Então, mas se você quiser saber um pouco mais também sobre esse PL do homeschooling, basta entrar nas nossas redes sociais e acessar @assembleiasc. Por hoje é isso. É isso aí, pessoal. De volta com você. Obrigada, Lucas. Obrigada pelas informações. E o Marcelo, o Lucas estava comentando que aquele projeto do homeschooling, que é um projeto bastante polêmico, que ele foi rejeitado na Comissão da Educação, mas de acordo com o próprio Lucas, ele segue tramitando na casa mesmo rejeitado, é isso, né? Da forma como eu falei na semana passada, a gente discutiu esse projeto aqui, sim, pode ter dado a impressão de que o projeto pararia caso fosse rejeitado pela Comissão de Educação. Não acontece isso, até primeiro que eu esqueci de falar que existia uma outra comissão, eu dei a entender que o projeto já é para plenário. Tem ainda uma outra comissão, que é a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Hoje pela manhã essa comissão se reuniu, esse projeto foi tratado meio por cima porque houve a apresentação de um requerimento solicitando a criação de uma comissão mista para discutir esse projeto do homeschooling, do deputado Bruno Souza. Porém, a criação dessa comissão foi rejeitada. É importante a gente destacar que, conforme o regimento da Assembleia, só 2 comissões, caso rejeitem um projeto, têm direito, são comissões terminativas, ou seja, nesse caso, a rejeição do projeto implica no arquivamento do mesmo, que é a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Finanças e Tributação. Todas as outras comissões, que são comissões de mérito, mesmo que elas rejeitem, o projeto vem a plenário para votação. E mesmo no caso da CCJ, que é a de Justiça e de Finanças, esses projetos, caso sejam rejeitados, o deputado autor pode recorrer ao plenário para rever a decisão das comissões. Portanto, sim, é bom a gente deixar bem isso claro. O fato de um projeto de lei ser rejeitado numa comissão de mérito não indica que ele pare de tramitar. Ele ainda vem a plenário, só em 2 situações de socorro, se ele for rejeitado ou na Finanças ou na CCJ. Então, provavelmente, aqui nas nossas redes sociais e também aqui no Conecta, você ainda vai ouvir falar sobre esse projeto do homeschooling, porque ele ainda deve ser discutido na Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. O pessoal já está se preparando, a sessão ordinária já deve começar daqui a pouquinho. Marcelo, a ordem do dia, a pauta do dia está extensa? O que você acha? Temos um projeto do deputado Jair Mioto, é um projeto que está previsto na pauta do dia. A gente pode lembrar que às vezes acontece de entrar projeto extra-pauta, né? que é um projeto voltado ao direito das pessoas com autismo, né? Para a colocação de aviso, obriga os estabelecimentos públicos e privados em Santa Catarina a inserir placas de atendimento prioritário no atendimento prioritário, símbolo mundial do transtorno do espectro autista, o autismo. E só para confirmar, no expediente do dia está confirmado o início da tramitação da reforma da Previdência, vai ser lido hoje em plenário, ele já passa a contar os prazos para as comissões. Então ele deve ser lido ali no horário da ordem do dia, umas 4 da tarde, né, Marcelo? Acho que no começo, né? A gente fala de leitura, mas necessariamente não precisa ser lido o projeto. Pode até ser que pela relevância das matérias, sim, seja feito um comunicado ao plenário sobre isso. Mas o importante é que já está no expediente do dia e isso já é o suficiente para que ele comece a tramitar. Ele já está em tramitação oficialmente. Tá certo, então, Marcelo, obrigada. A gente volta amanhã com mais informações aqui no Conecta para você. Você pode acompanhar também outras informações e matérias mais completas no site da Assembleia Legislativa, na Agência L, também no canal do YouTube e nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. A gente volta amanhã com mais informações e até mais.